Olá, tudo bem? Muito prazer, me chamo Davi Rost, eu sou um dos criadores e fundadores da Stift, uma edtech. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas primeiro eu queria me apresentar, eu falo aqui de Florianópolis, eu sou economista de formação, tá certo? Empreendo desde meus 17 anos, então eu venho nessa trajetória aí há muito tempo, acho que até cedo, até demais às vezes, mas quando a gente ama o que a gente faz, né, não tem idade para estar começando, tá? Bom, depois eu vou apresentar um pouquinho mais, né, mas a Stift, ela tem essa missão, esse, digamos assim, marco de ser o professor particular no bolso do estudante, 24 horas por dia para o que ele precisar, tá certo? Mas antes de falar de professor particular, de educação, de empresa, vamos contar um pouquinho como é que tudo começou, tá? Eu acho que as coisas ficam muito mais legais quando a gente consegue trazer o contexto. Então eu tive essa ideia em 2019, quando eu era estudante do ensino médio, tá? Eu estava no meu segundo ano, falei que tinha começado com 17 anos, tá? Era estudante do ensino médio e decidi virar professor particular, porque eu queria tirar um dinheirinho, ajudar meus colegas que tinham dificuldade em matemática, física, química. Pensei, por que não virar professor, tirar essa graninha e ajudar, né, quem precisava. Criei uma conta no Instagram para divulgar essas aulas particulares e dei o pontapé inicial. Após uns 3 meses sendo professor particular, uma garota me chamou no direct, ali nas mensagens do Instagram, me pedindo ajuda em matemática. E ela chegou para mim: "Opa, boa tarde, professor, tudo bem com o senhor? Você pode me ajudar nessa questão de matemática?" Eu tinha naquela época 16 para 17 anos, ela me chamando de professor, de senhor, eu quase que não acreditei, eu fiquei super empolgado de prestar esse auxílio, principalmente porque eu percebi que era uma menina com uma condição social muito inferior à minha e que precisava realmente de ajuda nos conteúdos que eram dados em sala de aula. Eu, todo feliz e pimposo, logicamente a ajudei, então ela mandava foto das questões que ela tinha dificuldade pelo Instagram, depois pelo WhatsApp, eu mandava como professor particular, né, com 16, 17 anos, resolução então dessas questões, e a gente teve essa conexão, essa interação durante umas 2 semanas, mais ou menos. E ela: "Ô professor, você está me ajudando muito, muito obrigado, eu tirei 8, 9, 10 na prova", então foi muito gratificante. E essa mesma interação que eu tive com ela me deu esse estalar, me deu essa ideia. Pensei: "Poxa, tem um negócio legal, eu consigo ajudar mais gente, eu consigo ajudar outros estudantes dessa mesma forma pontual, com questões, em atividades, em listas de exercício pontualmente, consigo então ajudar mais pessoas, mais estudantes de uma forma descentralizada, fácil, moderna, principalmente porque eu, como aluno de ensino médio, também precisava. Eu entendi o conteúdo de matemática, mas quando eu ia fazer uma questão, eu tinha dificuldade e não tinha ninguém para estar ali me ajudando. Então, o que que eu entendi? Uma oportunidade de mercado. E quando a gente vai criar uma empresa, quando a gente vai abrir uma lanchonete, quando a gente vai abrir uma grande empresa como Apple, Amazon, iFood, essas empresas que vocês conhecem, a gente tem que sempre observar uma coisa: o tamanho da dor. O quanto que aquilo de fato dói para o mercado. Eu faço uma analogia bem simples. Imagina se você tivesse arranhado o braço. Você só arranhou um pouquinho o braço. Você vai no médico? Você vai comprar algum remédio? Provavelmente não. Agora imagine se você bateu e quebrou o braço, caiu em cima do braço, o braço está doendo, está super inchado. É lógico que você vai no pronto-socorro, você vai no hospital e vai comprar a quantidade de medicamentos que você precisar para passar aquela dor. Uma startup, uma ideia, um projeto é exatamente isso. Você tem que achar um problema que, de fato, traga dor nas pessoas, incômodo. Assim como eu vi que aquela aluna, que é a Ana Paula, tinha dificuldade, eu tinha dificuldade, meus colegas também, essa foi a virada de chave. Aí eu entendi que tinha uma dor suficientemente grande, dolorosa, para eu conseguir atacar e resolver exatamente esse problema, tá? Encontrei então, o meu sócio, em 2019, no dia 23 de agosto de 2019, tá? Eu tinha 17 anos, ele também tinha 16 para 17 anos. Eu tinha muito medo dele roubar a minha ideia, decidi criar um contrato de uma página, tá? A gente foi num shopping, ele foi assinar o contrato de uma página, eu assinei como a outra parte, falando que ele não podia roubar a minha ideia, porque a gente fica logicamente muito receoso, será que ele vai querer fazer sozinho? Porque ele era uma pessoa que eu sabia que tinha muita aptidão tecnológica. Eu não tinha, eu gosto de me comunicar, eu gosto da área financeira, eu gosto da área de vendas. O meu sócio, ele é muito bom no que ele faz. Hoje, meu sócio, né, naquela época, um estranho que eu estava conhecendo, muito bom na área de tecnologia. E eu, com esse receio, decidi criar esse contrato. Graças a Deus, esse contrato nunca foi tirado da gaveta, vamos dizer assim. Eu tenho uma relação excelente com o meu sócio, e esse é um segundo ponto legal. Então, eu falei da dor, e o segundo ponto que é interessante é a sociedade.
é como se fosse um casamento. Quando você vai casar com alguém, você precisa amar a pessoa, as qualidades, os seus defeitos, vocês precisam tentar, sobretudo numa empresa, ser complementares. Isso é muito importante. Então, eu sou bom numa coisa, ele é bom em outra, e nós juntos somos muito bons nessas duas áreas. Tá certo? Maravilha. Então, em 2020, a gente começou a desenvolver, tá? A gente começou de fato a criar o aplicativo, tá? Então, os códigos do aplicativo, esboçar em caderno o que a gente poderia fazer. A gente teve aí o in-app purchase, que é do inglês, significa compras dentro do aplicativo. Foi um problema que a gente descobriu numa reunião com advogados, que a gente poderia cair nessa malha fina, vamos dizer assim. Vou explicar. A solução ela ia ser lançada em aplicativos para Apple e para Android, que são os dois sistemas operacionais. E a gente não sabia lá atrás, lá em 2019, quando eu comecei a ter essa ideia, que existia essa cobrança das grandes empresas, Apple e Android, sobre as transações que eram feitas dentro do aplicativo. E adivinha? Quanto que eles cobram? 30%. 30% de toda a transação cai nessa malha fina do in-app purchase. A gente descobriu isso. Adivinha, pessoal? A nossa margem, melhor dizendo, ela era exatamente 30%. Assim como naquela época a Uber, que a minha ideia era criar um Uber da educação, assim como naquela época a Uber cobrava 30% da corrida e ficava como margem para a empresa da intermediação da corrida com o motorista, eu queria cobrar 30% do valor que o aluno pagava para ter as suas dúvidas respondidas. E aí, eu, num belo dia, descobri o in-app purchase, e isso justamente acabou acabando com o nosso sonho. Eu lembro que aquela semana que eu descobri isso foi uma semana muito, muito triste, de fato. A gente teve que pensar, então, num plano B. O plano B foi o quê? Bom, vamos lá. A gente vai lançar o aplicativo, então, para mercado. Se a gente, de fato, cair nessa malha fina que eu só ia descobrir quando eu lançasse, a gente tem que ter um plano B ativo. E esse plano B era o quê? Trabalhar diretamente com escolas, que a ideia, a princípio, era vender o aplicativo para alunos que tivessem dificuldades, como eu expliquei, e os professores forem respondendo. Igual um Uber da educação. Se der problema, vamos então vender diretamente para a escola. Esse foi o nosso plano B. A gente acabou também, um outro ponto muito importante, a gente acabou delegando uma parte do desenvolvimento, tá? Então, se você não consegue, não dá tempo de fazer tudo, tenta delegar. O que você conseguir fazer a versão mais simples, mais básica, mas para ganhar tempo, isso é super, super importante. E esse é justamente o meu quarto ponto, o timing. Não vou lembrar agora da palestra, mas teve um grande palestrante que fez uma fala no TED Talk, que é uma das maiores aí ambientes de comunicação, de empreendedorismo, inovação do mundo. Ele falou que a maior parte das empresas falha, não porque o produto não é bom, não porque não tem pessoas decentes por trás, mas pelo tempo. Não é o momento ideal, o mercado não está preparado. Imagina se a Uber tivesse sido lançada nos anos 90, quando ninguém tinha telefone, tinha alguns computadores. Não ia funcionar. Tinha que ter um momento ideal. E a gente não queria perder o timing, que é outro ponto muito, muito importante. O aplicativo ficou pronto, desenvolvemos. No final do dia, pessoal, nem caímos na malha fina, aquele in-app purchase lá que eu expliquei antes. Graças a Deus a gente não era considerado nessa linha, vamos dizer assim, da Apple e do Android, então não tivemos que pagar nada, tá? Lançamos o nosso MVP, né, seguindo a estratégia da startup enxuta, que é colher feedback rápido, errar, melhorar, colher feedback do mercado. O mercado que manda na tua ideia. Tem que ser adequado ao que eles querem, e é exatamente esse tipo de metodologia que a gente seguiu. Fizemos também muitas parcerias com instituições de ensino sem custo nenhum. Lembra que eu falei que era, ou seja, vender para aluno, tá? Que era aquela ideia original que a gente foi tocando no nosso MVP, que significa produto mínimo viável, é o protótipo mais simples do teu aplicativo, tá? E a gente também já em paralelo com aquele plano B, aquela ideia que a gente surgiu, aquela ideia que a gente teve, que caso a gente caísse na malha fina, a gente começou a seguir também com instituições de ensino, tá? E fizemos, então, no final do ano, um pivô. Por quê? A gente entendeu que fazia muito mais sentido trabalhar diretamente com essas instituições de ensino do que trabalhar com aluno, tá? Em 2022, então, a gente mudou esse pivô, é você mudar a jornada para você seguir apenas, de fato, com um mercado específico, com uma área específica. A gente, então, saiu de alunos e foi para escolas. Fizemos nosso market fit, que é o quê? Você colocar em jogo, colocar em prática e ver se o mercado gosta, se faz sentido. E graças a Deus fez sentido, a gente conseguiu emitir nossas primeiras notas fiscais, ou seja, nossas primeiras escolas, instituições de ensino pagantes, tá certo? Em 2023, tivemos nossos primeiros colaboradores e a coisa começou a escalar, começou a crescer, então mais gente na equipe, mais gente trabalhando, além meu e do meu sócio, que éramos até então as únicas duas pessoas, time de vendas, time de tecnologia, time pedagógico, tá? A gente conseguiu aí
aumentar e expandir para mais de 30 clientes, tá? E principalmente, pessoal, com foco no que a gente quer e tem que fazer. É muito fácil o empreendedor no começo ficar vislumbrado, querer fazer muita coisa. A gente tem que ter foco, a gente tem que saber exatamente para o caminho que a gente precisa estar indo. E eu aprendi isso, que a gente cometeu alguns erros de querer abraçar o mundo. Não dá. Abraça primeiro ali a tua casa, abraça o teu bairro, antes de querer abraçar o mundo. Então foca num produto, foca num mercado. Foi uma coisa que a gente aprendeu. E em 2024, no ano passado, eu estou gravando agora esse material no começo de 2025, então, e no ano passado a gente conseguiu tracionar mais escolas, mais colaboradores, a gente conseguiu internacionalizar, a gente começou a trabalhar na Argentina, no Chile, na Colômbia, além, logicamente, do Brasil. Conseguimos parcerias com grandes instituições de ensino, tá? Redes de ensino, sistemas de ensino também, nacionalmente falando, tá? Isso trouxe mais respaldo, mais credibilidade, mais tamanho para nossa empresa, tá? E hoje a gente está então nessa questão dessa expansão, a gente está buscando de fato trabalhar com mais escolas, com mais alunos e ajudar cada dia mais gente. Essa é a nossa missão, é isso que a gente se propõe a fazer, tá? Não é fácil, com certeza a gente teve diversos desafios nesse meio tempo, tá? Mas com perseverança, com boas pessoas, uma boa equipe do seu lado, com certeza a gente consegue, tá conseguindo e vai conseguir chegar lá. Tá bom? Essa era a fala que eu queria fazer para vocês, contar um pouquinho então da história, de como é que a gente começou, como é que as coisas foram de fato sendo criadas e sendo promovidas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente, fique muito à vontade. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais, conectar nas redes. Vai ser um prazer poder contar um pouquinho mais para vocês de como que a gente coloca esse professor particular no bolso do teu aluno ou no seu bolso se você for um aluno que está me assistindo. Tá bom? Muito obrigado, bons estudos, um bom ano. Estamos à disposição. Valeu!